Tem dias em que a alma desperta antes do corpo. E hoje é um desses dias. Bom dia, você que só queria paz antes do dia começar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Essa verdade cura, mesmo quando o mundo machuca. Se você sente que essa oração é para você, confirme com um amém. Se puder, pare por um instante. Vamos orar juntos. Senhor, hoje não começamos o dia apenas com tarefas na mente, mas com uma pergunta escondida dentro do peito. Será que é hoje? Será que já está perto o fim? O medo da morte é um visitante silencioso. Ele chega devagar, entra sem ser convidado e se esconde entre os pensamentos. E mesmo quem tem fé, às vezes se pega tremendo diante dessa palavra. Morte. Tão pesada, tão definitiva aos olhos humanos, tão assustadora para quem não enxerga o invisível. Mas o Senhor, Senhor, o Senhor nunca prometeu uma vida sem vales, prometeu presença dentro deles. E essa promessa é tudo. Tu disseste, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E é isso que te pedimos agora, coragem para não temer. Força para seguir, mesmo com diagnósticos difíceis, mesmo com notícias que apertam o coração. Porque há pessoas agora, ouvindo essa oração, que acabaram de sair de uma consulta médica. Outras que sentem o corpo fraquejar, sem diagnóstico algum. E há também aquelas que perderam alguém e agora vivem com medo de quem será o próximo. E tudo isso, Senhor, entregamos em tuas mãos. Não para fugir da realidade, mas para encontrar coragem dentro dela. Como Davi, que passou por vales escuros, mas não ficou neles. Como Paulo, que dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como Jesus, que chorou diante da morte de Lázaro, mas também gritou vida diante da mesma tumba. E se hoje estamos atravessando esse vale, Senhor, se o medo insiste em nos seguir, se a madrugada trouxe pensamentos sombrios sobre a morte, se os olhos acordaram úmidos e o coração apertado, pedimos, caminha ao nosso lado. Não nos prometeste ausência de dor, mas nos prometeste presença no meio dela, e isso muda tudo. Porque quando o Senhor está perto, até a sombra da morte perde sua força. É só sombra, não é o fim. Não tem poder para arrancar das tuas mãos o que é teu. Não tem autoridade sobre o destino de quem já foi comprado pelo sangue. A morte grita, mas o céu fala mais alto. O medo paralisa, mas a tua presença nos movimenta. A dúvida enfraquece, mas o teu cajado nos sustenta. E quando nossos olhos querem olhar apenas para a perda, tu nos ensinas a olhar para o que permanece. A vara e o cajado não são enfeites, são instrumentos de proteção, de direção, de consolo. Usa tua vara hoje, Senhor, para afastar o inimigo da nossa mente. Afasta os pensamentos de desespero, as imagens de morte antecipada, as dores que ainda nem chegaram, mas já nos atormentam. E com teu cajado, puxa-nos de volta quando quisermos desistir. Guia nossos passos trêmulos. Ajusta nosso caminho quando o medo nos tirar da rota. Recolhe-nos como o pastor que cuida de cada ovelha, mesmo daquelas que se perdem dentro de si. Porque o medo da morte muitas vezes é só o medo de ficar sozinho, de ser esquecido, de sofrer sem consolo, de partir sem ter vivido tudo. Mas hoje o Senhor nos lembra, não estamos sozinhos, nunca estivemos. Tu estás aqui, no silêncio, na oração, na palavra que abraça. E se a morte ainda assusta, Senhor, é porque esquecemos por um instante que ela não é o fim. É passagem, é travessia, é portal que não nos leva à escuridão, mas à tua luz. O inimigo quer que pensemos que tudo acaba no último suspiro. Mas o Senhor já venceu a morte, e quem crê em ti, ainda que morra, viverá. Essa promessa ecoa no nosso espírito nesta manhã.
Mesmo quando o corpo sente dores, mesmo quando os exames assustam, mesmo quando os cabelos caem, o fôlego diminui, a esperança balança. Ainda assim, há uma verdade maior. A eternidade já começou. Começou no dia em que o Senhor nos encontrou. Começou quando teu Espírito passou a habitar em nós. E essa vida que temos agora já carrega sementes do céu. Mesmo que sejamos frágeis como vasos de barro, levamos um tesouro dentro de nós. E é esse tesouro que o medo não pode roubar. É essa paz que a morte não pode apagar. É esse amor que nenhuma sombra pode esconder. Senhor, nesta manhã, oramos também por quem já perdeu alguém. Por aqueles que foram arrancados de um abraço cedo demais. Por quem não teve tempo de se despedir, por quem ainda dorme com a lembrança da voz que não volta mais. Toca nessas feridas, Pai. Toca nos quartos silenciosos. Toca nas roupas que ainda guardam cheiro. Toca nas fotos escondidas na gaveta. Toca em quem finge estar bem, mas sente a alma doer. E lembra com tua voz mansa, eu estive lá, eu chorei com você. Eu não te deixei nem por um segundo. Como Maria aos pés do túmulo, como Marta dizendo, se tu estivesses aqui. Como Jesus se emocionando com a dor humana. Assim também o Senhor se aproxima agora, não com pressa, mas com presença. E talvez o medo que sentimos não seja da morte em si, mas do processo, do sofrer antes do fim, da solidão no hospital, do adeus que chega sem aviso. Do tempo que parece escorrer entre os dedos sem termos vivido tudo. Mas o Senhor, que conhece cada pensamento antes mesmo que o formulemos, já está lá, na sala de espera, na maca fria, na última respiração, no quarto escuro. E ainda que a sombra da morte se aproxime, tua luz continua acesa. E mesmo se formos chamados a atravessar o vale, não atravessamos sozinhos. Tu és Deus que caminha no escuro, que segura a mão trêmula, que sussurra consolo quando os aparelhos silenciam. Porque o Senhor não nos abandona no final. Na verdade, tu nos recebes. O céu não é um lugar estranho, é lar, é reencontro, é descanso verdadeiro. E até lá, enquanto ainda respiramos por aqui, pedimos coragem para viver sem medo, para honrar cada dia como um presente, para amar com mais liberdade, para perdoar com mais leveza, para não adiar mais o que precisa ser dito, para abraçar com pressa, para cuidar do que importa. Queremos viver como quem já entendeu que a morte não tem a última palavra, como quem sabe que o céu nos espera, como quem carrega paz mesmo em meio a incertezas, porque o teu cajado nos consola, porque o teu amor nos garante que tudo já foi vencido, porque a cruz já decretou, está consumado, e essa certeza é maior do que qualquer sombra. E talvez o medo que hoje aperta o peito não seja apenas do fim, mas do caminho até lá, do processo, do sofrer calado, do corpo que definha, da solidão que ninguém vê. Talvez o medo seja de ser esquecido num leito qualquer, de ouvir máquinas apitando mais do que vozes humanas, de ver os dias passando como névoa, enquanto a alma grita por sentido. Senhor, tu sabes, tu entendes o que ninguém mais consegue compreender, porque tu já estiveste no vale mais escuro, já andaste entre sombras, já encaraste a morte de frente e venceu. Por isso hoje, nesta oração, colocamos nossos temores diante de ti, não para escondê-los com frases bonitas, mas para rasgar o peito com sinceridade. Não queremos viver aprisionados pelo medo do amanhã, queremos viver com paz hoje, mesmo sem saber o que virá. E quando o coração acelera só de pensar em partir, quando a mente se enche de cenas que ainda não aconteceram, quando o corpo sente dores que a medicina não explica, tua vara e teu cajado nos consolam. Há algo sagrado nesses instrumentos, Senhor. Porque a vara não é violência, é proteção. É o teu braço defendendo a alma do ataque do medo.
É o teu cuidado invisível bloqueando as setas do inimigo que tenta dizer: vai acabar, vai doer, vai ser horrível. Mas não. Contigo, até o vale vira caminho. E o cajado, esse é o teu toque, tua forma de puxar a ovelha cansada de volta para o centro do teu amor. Quantas vezes já nos afastamos carregando a culpa, a vergonha, o desespero, e tu, paciente, foste nos buscar. Hoje talvez não estejamos no hospital, mas há dores que já nos colocam em leitos invisíveis, pensamentos que nos aprisionam, cansaços que nos paralisam, lutos que ainda não conseguimos enterrar. Mas no meio disso tudo, o Senhor sussurra: eu estou contigo. E essa frase tão curta é suficiente para devolver o fôlego. Tu estás conosco, não como uma lembrança antiga, mas como presença real, constante, firme. Tu não visitas, tu permaneces. Tu não observas de longe, tu sustentas de perto. Tu não nos deixas no vale, tu nos guias por ele. E se a noite for longa demais, se as horas demorarem a passar, se o travesseiro se encharcar de pensamentos e lágrimas silenciosas, ainda assim, Senhor, queremos lembrar: o vale não é casa, o vale é passagem. A morte não é ponto final, é vírgula entre duas realidades. Às vezes, o medo não fala alto, ele sussurra. Ele entra devagar, disfarçado de preocupação. Diz que algo ruim vai acontecer, que estamos perto do fim, que a próxima dor será mortal, que o peito vai parar, que o coração vai falhar, que talvez não acordemos no próximo amanhecer. Mas o Senhor, nosso pastor, caminha bem perto nesses momentos. Tu conheces cada batida do nosso coração, tu sustentas cada respiração, tu cuidas de cada célula, tu vês cada lágrima, e ainda que a sombra tente nos envolver, tua luz é mais forte, tua palavra é mais poderosa. Tua presença dissipa o que o medo constrói. Senhor, hoje queremos te pedir: não nos deixes acostumar com o pânico, não nos deixes aceitar como normal esse terror noturno. Queremos descansar no teu colo, como crianças que confiam. Tu disseste: deixai vir a mim os pequeninos. E hoje somos exatamente isso, pequeninos diante da imensidão da vida. Pequeninos diante do que não compreendemos. Pequeninos, mas seguros em teus braços. E se o fim vier, Senhor, se algum dia formos chamados ao teu encontro, que esse dia seja de paz e não de terror. Que seja como atravessar uma ponte e ver do outro lado um abraço te esperando. O céu não é uma ideia distante. É lar, é promessa, é reencontro. Reencontro com os que amamos, reencontro com o que fomos criados para ser, reencontro contigo. Mas enquanto o dia não chega, enquanto o tempo ainda nos oferece novas manhãs, queremos viver com alegria, com propósito, com leveza. E vencer o medo da morte não é desejar a morte, é apenas não permitir que ela nos paralise, porque tu és o pastor que caminha conosco, não em sonhos, mas em realidade viva. És Deus de perto, de passos lentos ao lado dos nossos, de suspiros acolhidos no silêncio. E se alguém nos perguntar hoje por que você ainda acredita, responderemos com voz trêmula, talvez, mas verdadeira, porque Ele está comigo. Não porque tudo se resolveu, não porque os exames voltaram limpos, não porque os sintomas sumiram, mas porque mesmo assim Ele permanece. É no vale que descobrimos a profundidade da promessa. É na sombra que a luz do céu brilha mais forte. É quando tudo parece ameaçar nosso corpo, que nossa alma se agarra ao invisível. Tu não és um Deus de plateia. Não estás apenas nos púlpitos, nos altares, nos templos. Estás na cozinha de quem ora chorando. Estás no banheiro de hospital, onde alguém desaba em segredo. Estás no corredor silencioso das madrugadas. Estás aqui, agora, e essa presença muda tudo. Muda a perspectiva, muda o que parecia o fim, muda o nosso medo em mansidão. Senhor,
Há pessoas hoje que vivem presas ao terror de morrer. Não vivem de fato, apenas sobrevivem. Com medo de viajar, com medo de comer, com medo de dormir, com medo do coração parar no meio da noite, com medo de um mal súbito, com medo de um acidente, com medo de perder alguém a qualquer momento. E tudo isso, Senhor, é exaustivo. É como carregar uma mala invisível de ansiedade. É como correr sem sair do lugar. É como viver sem respirar. Mas hoje, aqui diante de Ti, oramos por libertação. Não queremos mais ser reféns do medo. Não queremos mais caminhar como quem se despede a cada passo. Queremos viver, simplesmente viver. Porque viver em Ti é diferente. É ter paz no meio da incerteza. É ter descanso mesmo sem respostas. É poder dizer como Davi: ainda que eu ande, não temerei. Não é sobre não passar por vales. É sobre não passar por ele sozinho. E se for para atravessar a noite escura, que seja contigo ao nosso lado. Se for para enfrentar a notícia difícil, que tua voz seja mais alta que o diagnóstico. E se for para pensar no fim, que pensemos também no reencontro, no dia em que veremos teu rosto e compreenderemos tudo. Senhor, há uma esperança que não pode ser apagada, uma certeza que não nasce da lógica, mas da fé. Uma convicção que resiste mesmo quando tudo em volta parece escuro. O fim não é fim, quando estamos em Ti. E é nessa verdade que hoje nos firmamos. Mesmo quando a alma treme, mesmo quando as notícias assustam, mesmo quando os sintomas persistem, sabemos que Tu és o mesmo que abriu o mar, o mesmo que sustentou Elias no deserto, o mesmo que se sentou ao lado de Maria no jardim da morte, o mesmo que andou sobre as águas quando o barco estava à deriva, e esse mesmo Deus agora está aqui, neste quarto, neste corpo, neste coração cansado. Toca, Senhor, na mente de quem não consegue dormir há semanas, na mente de quem acorda com o coração acelerado, com medo de que algo ruim aconteça. Toca naquele que verifica o pulso a todo instante, que monitora o próprio corpo com obsessão, que vive prisioneiro do medo de morrer. Essa vida de constante alerta não é vida. Essa rotina de exames, de consultas movidas por pânico, esse hábito de procurar sintomas que nem existem, é um grito silencioso pedindo: me dá paz, Senhor. E o Senhor pode dar. Aliás, o Senhor prometeu: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É essa paz que pedimos agora, não uma paz frágil, momentânea, que depende das circunstâncias, mas uma paz firme, sólida, eterna, que resiste até no vale da sombra da morte. Queremos sim cuidar do corpo, queremos ter sabedoria com a saúde, mas não queremos mais viver reféns do medo. O Senhor nos chamou para a liberdade, nos chamou para viver com fé, não com pavor. E fé não é ausência de luta, é escolha diária de confiar mesmo sem ver, de seguir mesmo sem entender, de descansar mesmo sem sentir. Como Ruth, que decidiu ficar e teve a história reescrita, como Pedro, que negou, mas foi restaurado com amor, como o filho pródigo que voltou e encontrou festa, não castigo. Assim também nós queremos voltar da prisão do medo, voltar da ansiedade crônica, voltar para os teus braços, onde a morte não tem voz. E se hoje houver alguém orando com a alma em pedaços, alguém que carrega um histórico de perdas, que viu a morte levar quem amava cedo demais, que enterrou promessas antes de vê-las florescer, Senhor, envolve essa vida com teu abraço invisível, porque o medo da morte às vezes nasce do trauma, do luto mal resolvido, da dor que ficou sem explicação, de noites em claro segurando a mão de alguém que partiu e que nunca mais voltou. Mas o Senhor não apenas consola, o Senhor restaura. O Senhor pega o que foi despedaçado e transforma em testemunho.
O Senhor é especialista em reconstruir almas depois da perda. Tu és o pastor que encontra o que se perdeu dentro do vale, que nos carrega quando não conseguimos mais andar, que nos chama pelo nome, mesmo quando esquecemos quem somos. E nessa manhã pedimos: cura as memórias, cura a imagem da despedida, cura o quarto vazio, cura a frase que ficou entalada sem ter sido dita. Tira o peso da culpa, aquela voz que diz: eu devia ter feito mais, eu devia ter estado lá, eu devia ter impedido. Tira esse fardo, Senhor, porque o passado já foi entregue em tuas mãos. E quanto ao futuro, queremos crer com leveza, não com medo, não com desespero, mas com a serenidade de quem sabe que o pastor vai à frente. Tu estás conosco, e onde tu estás, a morte não é senhora. Onde tu estás, a ressurreição, a esperança no impossível, a paz onde tudo parecia perdido. E mesmo que nossos olhos ainda vejam sombras, teus olhos já veem o caminho iluminado. Mesmo que sintamos frio por dentro, tua presença é como cobertor de alma. Aquece, envolve, cobre. Senhor, não queremos mais viver como quem está se despedindo. Queremos viver como quem está sendo sustentado, como quem ainda tem missões por cumprir, como quem sabe que cada novo dia é milagre e não ameaça. Dissipa esse medo, Pai, como o sol dissipa a névoa, como o teu nome dissipa as trevas, como o teu amor lança fora todo o temor. E mesmo que os dias passem, Senhor, mesmo que os cabelos embranqueçam, mesmo que o corpo se desgaste, mesmo que a pele já não tenha o vigor de antes, queremos viver cada etapa com dignidade e fé. A morte não nos assusta quando sabemos para onde vamos. A eternidade não é ameaça, é promessa, é o lar de onde viemos e para onde voltaremos. E se há um tempo para todas as coisas, como diz a tua palavra, que saibamos reconhecer a beleza em cada estação. A juventude tem sua força, a maturidade tem sua sabedoria, a velhice tem sua glória. Porque o Senhor caminha conosco em todas elas. O mundo nos ensina a temer o fim, mas a tua palavra nos ensina a esperar por um novo começo. A cruz nos lembra que o fim terreno é apenas o início do eterno. E essa certeza muda tudo. Queremos, Senhor, que o medo da morte não tire de nós o prazer da vida, que não nos roube os abraços, os risos, os sonhos ainda possíveis, que não nos impeça de fazer planos, de sair de casa, de confiar em Ti com ousadia. Queremos amar com coragem, viajar com leveza, planejar sem pânico, celebrar aniversários sem pensar em despedidas, viver sem a constante sombra da perda. Porque se o Senhor é o nosso pastor, então nada nos falta, nem força, nem propósito, nem direção. Tu guias até o último suspiro, e depois dele nos recebes. Nos braços do Pai não há dor, nos céus não há lágrimas, no teu reino não há morte. E até que esse dia chegue, queremos honrar o tempo que ainda temos. A cada manhã dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. A cada oração, lembrar que não estamos sós. A cada passo, confiar que o vale está sendo vencido, não por nós, mas por Ti. E mesmo que surjam novas sombras, mesmo que voltem os temores, lembra-nos sempre: Tu estás conosco. É Tua presença que nos faz respirar com calma. É Tua presença que nos faz deitar e dormir. É Tua presença que dá sentido ao agora e ao depois. Senhor, queremos viver livres. Livres da prisão invisível que o medo constrói. Livres da ansiedade que nos sufoca. Livres dos pensamentos repetitivos que nos prendem no e se. Queremos viver como quem já foi alcançado por Tua graça. Como quem sabe que o céu não é um castigo, mas um encontro marcado. Como quem aprendeu que a morte para os teus é passagem e não perda. Há tanta vida ainda por viver, Senhor. Há tanta beleza nos dias comuns. Tanto milagre escondido nos detalhes. Tanta presença Tua até nas rotinas mais silenciosas.
Tu estás no cheiro do café, no abraço que parecia simples, mas curou, na mensagem inesperada, na música antiga que aqueceu a alma, na criança que sorriu, no pôr do sol que ninguém notou, mas o céu pintou só para nós. E viver sem medo é notar tudo isso. É celebrar o hoje sem pressa pelo amanhã. É descansar na certeza de que o Senhor tem contado nossos dias. Não para nos apressar, mas para nos mostrar que cada um deles importa. Como Davi no campo, antes de ser rei, queremos aprender a confiar nos dias anônimos. Como Moisés no deserto, queremos confiar que até a solidão tem propósito. E se a morte nos rondar um dia, que ela nos encontre com paz no coração, com a missão cumprida, com a alma em ordem, com amor espalhado em cada canto por onde passamos. Mas até lá, Senhor, queremos viver com coragem, com leveza, com fé. Queremos dormir sem medo, acordar sem peso, caminhar sem correntes, respirar sem urgência. Tu és o pastor que não nos perde de vista. Mesmo quando desviamos o olhar, mesmo quando a dor nos distrai, mesmo quando o medo nos paralisa. Tu nos cercas por trás e por diante. Tu nos sustentas quando as pernas falham. Tu nos carregas quando já não conseguimos mais dar um passo. E isso é tudo. E se em algum momento voltarmos a tremer, Senhor? Se o velho medo reaparecer sem aviso, se o coração acelerar sem causa, se a noite se estender em pensamentos escuros, que essa oração seja nossa lembrança viva. Tu estás conosco. Tu és o mesmo que caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, confusos, perdidos, mas tu te aproximaste. Andaste com eles, mesmo sem ser reconhecido. E quando o pão foi partido, os olhos se abriram. É isso que te pedimos hoje. Abre os nossos olhos, para que vejamos que tu estás aqui, mesmo quando não sentimos, mesmo quando o corpo dói, mesmo quando tudo parece em silêncio. Abre os olhos daquele que já não vê sentido. Abre os olhos da mãe que teme deixar seus filhos. Abre os olhos do idoso que acha que já passou da hora. Abre os olhos do jovem paralisado pelo pânico de morrer antes de viver. Tu és o pastor que não apenas consola, tu renova, tu ressuscita. Tu transformas sombras em alvoradas, e mesmo se não entendermos tudo, mesmo que as respostas não venham, mesmo que a cura demore, tu és Deus, e a paz não vem quando tudo melhora. A paz vem quando lembramos quem tu és. A tua vara nos protege, o teu cajado nos guia, a tua mão nos sustenta, a tua voz nos chama, o teu amor nos envolve, e mesmo que a gente ande devagar, mesmo que o coração vacile às vezes, tu és paciente, tu nos esperas, tu nos ensinas a caminhar passo por passo. Senhor, queremos viver os dias que nos deste com fidelidade, sem desperdiçar o tempo com medos inventados, sem fugir da vida por medo do fim, sem esquecer que viver com coragem é uma forma de te adorar. Queremos sorrir de novo, sonhar de novo, planejar de novo, amar de novo. Porque viver com medo da morte não é viver, e viver contigo é vida em abundância, mesmo no vale, mesmo na sombra, mesmo no silêncio. E agora, Senhor, depois de tanto derramar o coração, depois de tantas confissões silenciosas, depois de tantas lágrimas contidas ou derramadas, só nos resta uma palavra: entrega. Sim, entregamos. Entregamos a vida, os medos, os cenários, os diagnósticos, os pensamentos. Entregamos o futuro, com todas as suas possibilidades. Entregamos o passado, com todas as suas feridas. Entregamos o agora, com todos os seus detalhes que só tu vês. Não conseguimos mais controlar tudo. Não queremos mais controlar. Nos rendemos, mas não é uma rendição de derrota. É uma entrega de confiança, como quem coloca a alma nos braços de quem ama, como uma criança que dorme sem medo no colo do pai. Assim queremos viver, assim queremos repousar.
Tu nos conduziste até aqui, em cada estação da vida, em cada mudança inesperada, em cada perda, em cada cura, em cada noite longa. E se ainda estamos respirando, é porque há algo a ser vivido. Queremos valorizar o dom da vida, mas sem idolatrar a vida terrena. Queremos amar profundamente quem está ao nosso redor, mas sem esquecer que nosso lar é o céu. E se o medo voltar, se ele tentar nos laçar de novo, se ele bater na porta com força, que sejamos lembrados desta oração, desta presença, deste abraço invisível, desta palavra viva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase, Senhor, é nosso escudo, é nosso travesseiro, é nosso lenço, é nossa rocha. Não temeremos, não porque somos fortes, mas porque tu és fiel. Tu que começas, também completas. Tu que prometes, também cumpre. Tu que guias, também aguardas no fim do caminho. Então hoje, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo com o peito apertado, escolhemos viver, escolhemos confiar, escolhemos crer. E agora, Senhor, com o coração mais leve e a alma lavada, queremos te agradecer. Porque mesmo sem termos tocado fisicamente tua mão, sentimos tua presença nos tocar por dentro. Tua paz chegou antes da resposta. Teu consolo se adiantou à cura. Tua companhia transformou o vale em lugar sagrado. Quantas vezes pensamos que não suportaríamos, mas aqui estamos, não por nossa força, mas pela tua fidelidade. Tu és o Deus que não falha, que permanece quando tudo desmorona, que sussurra quando o barulho do medo quer nos ensurdecer, que carrega quando os pés não aguentam mais andar. Hoje, Senhor, entregamos também aqueles que amamos. Entregamos os filhos, os pais, os irmãos, os cônjuges. Não queremos viver com medo de perdê-los. Queremos confiar que o mesmo Deus que cuida de nós também cuida deles. Tu tens contado nossos dias. Tu conheces o dia da chegada e o da partida. Mas entre um e outro, nos concedes o dom de viver. E é isso que queremos, viver com propósito, com coração cheio, com gratidão constante. Como Paulo, queremos poder dizer um dia: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E até esse dia chegar, que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de te adorar com a vida. Tu és o pastor que não desiste, que não dorme, que não abandona no meio do caminho, que está conosco no hospital, na fila do SUS, no quarto escuro, no banco da praça, no choro silencioso, no último abraço. E mesmo quando tudo for silêncio, o céu continuará ativo. Mesmo quando a alma gritar, tua resposta virá. Por isso hoje não tememos, hoje descansamos, hoje confiamos, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Amém.